Mas o sistema vem sendo sempre alvejado por inúmeras iniciativas de aplicação analógica do 557, redução. Na última reunião das turmas recursais, houve a tentativa, né, de impedir a segunda lista de preferência no julgamento da turma. Ou seja, só permitir que os advogados se inscrevam até 13h, seguindo o modelo do STJ. Eu entendo que esse caminho é transformar a justiça comum a justiça especializada em justiça comum. Então, me manifesto contrário a essas tentativas, né, de reduzir a participação do advogado. E, numa reunião de 3, 4 meses atrás, dos integrantes da turma recursal, se aprovou também a possibilidade de julgamento antecipado pelos juízes dos juizados especiais, sem a realização da IJ. Também vai contra todos esses princípios, né, de concentração de atos numa audiência una, com participação das partes, né, e, de preferência, o julgamento pelo juiz em audiência. Porque qual é a consequência disso? A ideia seria acelerar, né, e permitir que, especialmente no interior, o juiz do juizado especial ou do juizado adjunto à vara civil no interior permitisse que o conciliador recebesse a contestação, a manifestação das partes, e o processo, então, iria para o gabinete, para o juiz sentenciar. Para mim, esse quadro é a antítese do que o legislador imaginou. Vai contra tudo isso que eu estou sustentando, né? Porque é retirar o empoderamento do consumidor, da parte, reduzir a participação do advogado. Então, se esses dois mecanismos forem aceitos no sistema dos juizados, né, o sistema dos juizados está caminhando novamente, né, para a ordinarização. Então, essa ideia de que isso permitiria um julgamento mais célere não tem se mostrado efetiva nem mesmo no interior, porque quebra uma característica essencial do juizado especial. E qual é essa característica? É a identidade física do juiz. O juiz que ouviu a prova, né, o juiz que ouviu as partes, é o que vai proferir a sentença. Se aquela contestação foi colhida, em alguns casos, o juiz despacha, ordinarizando o rito, mandando a contestação ser julgada ser juntada por protocolo em 10 dias, depois da audiência de conciliação. Então, suprimir a AIJ, que é, na minha maneira de ver, obrigatória no sistema dos juizados especiais, seria ferir de morte, né, essa essência dos juizados especiais. E fica mais célere? Acho que não, porque o que dá celeridade é exatamente essa concentração de atos. Na medida em que você permite que, no interior, o juiz ordinarize o rito, ou seja, junta a contestação por protocolo ou entrega ao conciliador ou ao escrivão, tem um que manda entregar ao escrivão. Rompeu a identidade física do juiz. Se for um bom juiz, ele vai até julgar. Mas, se for um mau juiz, ele não está vinculado àquele processo. Ele pode receber, no mês que ele está lá, 500 processos no gabinete e não julgar nenhum. Ele não está vinculado a nenhum deles. Então, nós temos que tomar muito cuidado sempre que alteramos qualquer elemento que cria essa característica especial dos juizados especiais. Então, eu garanto a vocês, eu estou no sistema dos juizados até o momento em que tirarem a participação do advogado, porque aí não adianta mais. Julgar monocraticamente na turma recursal significa, né, ordinarizar o rito no seu momento mais especial. Por quê? A capacidade de recurso
que a parte tem contra a decisão da turma recursal é muito diminuta, é muito pequena. Bom, maneira de julgamento da turma recursal. Aqui nós temos duas vertentes que dizem respeito também à formação humanística de cada juiz, né? E isso é muito interessante de ser acompanhado. Alguns têm uma característica especial de ativismo judicial. Outros são mais tímidos, né? E esperam mais a provocação das partes. No cenário ideal, especialmente num contexto como esse que eu estou mostrando para vocês, eu entendo que cada vez mais o juiz da turma recursal tem que ser um ativista, né? Tem que lutar contra essa inércia imaginada pelo legislador no artigo 2º do Código de Processo Civil, esperar que as partes tomem a iniciativa de tudo, de produção de prova. E por quê? Porque acho que os tempos mudaram, né? Hoje, boa parte do conhecimento que é utilizado para julgamento, né, desses casos, especialmente na área do consumidor, está disponível e é maciçamente debatida e discutida em sede extrajudicial. Não tem nada que a gente julgue que não tenha sido já discutido, debatido, provocado, reclamado em sede extrajudicial. E é por isso que eu digo que existe uma forma de julgamento antes do Google e outra depois do Google, né? É AG e DG. E por quê? Quando eu separo a minha pilha de processos para estudar antes do julgamento da turma recursal, ligo lá o computador e deixo o Google aberto. Por quê? 70% do que eu vou encontrar na internet é material mais rico do que eu vou obter no processo. E com muita chance, né, muita chance de ser mais justo, aquela ideia de julgamento justo, do que está no processo. Por quê? O Código do Consumidor parte da premissa, né, e nisso, meu professor, botaram aqui, juiz do Conselho Recursal Especialista em Direito, Portugal. Parte de Portugal é a da comida, né? Eu sou especialista em comida portuguesa, especialmente bacalhau. Mas eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Direito do Consumo em Portugal, e o meu professor, Mário Frota, dizia muito isso. O sistema de defesa do consumidor parte de uma premissa falsa. E qual é a premissa falsa e equivocada? Do consumidor informado. É uma ideia que seria muito boa, mas que não se efetiva na prática. Nós não temos esse consumidor informado. Com essa possibilidade da gente tornar todo esse conhecimento acessível pela internet, alguma coisa já começa a mudar, né? Então, se você vai comprar um produto pela internet e precisa verificar a idoneidade daquela empresa, o número de reclamações que existem contra ela, só você botar o nome dela, Google, e acrescentar ou reclamação ou denúncia. Na mesma hora, vai aparecer, não vou dizer tudo, mas boa parte do que existe contra aquela empresa, né? E eu não vejo por que nós, que estamos realizando um julgamento rápido, eficiente e seguro, nós não utilizarmos também esse conhecimento que está disponível, né, para todos. E por que, qual é o motivo dessa minha preocupação? A gente vem
assistindo a um momento muito delicado do próprio Poder Judiciário, especialmente na área criminal, né, de repetidos insucessos na nossa possibilidade de dar efetivamente aquela resposta penal que a população espera. E na área do consumidor, na área dos juizados, na área desse amplo acesso à justiça, a gente tem que tomar muito cuidado para que isso também não aconteça. Eu, recentemente, vi no rádio, depois fui pesquisar na internet, no Google, né? E encontrei algumas referências estatísticas que são preocupantes. Caiu de 71,2% em 1999 para 52,5% o número de pessoas contrárias à tortura. Aí você vai perguntar, o que isso tem a ver com o que você está falando? Vou chegar lá. Caiu de 88,7% em 99 para 67,9% o número de pessoas que reprovam o uso da força policial. Por quê? Esse nosso sistema democrático demais parece que não está funcionando. Esse fim de semana, vocês devem ter visto, no feriado, né? Houve um assalto no Leblon, ali embaixo, pertinho da minha casa. O rapaz roubou o carro e fugiu. A polícia foi atrás, entra ali no meio do Leblon, né? Entre a Livraria Argumento e o restaurante Maneque Neco, uma área altamente povoada, né? Com criança, com todo mundo. Eles metralharam o carro e prenderam os 2 bandidos. Primeira reação que vocês vão imaginar. A população ficou indignada. Não, a população aplaudiu. Aplaudiu. Quando o policial levantou a porta da caçamba para colocar o segundo elemento, uma senhora de idade, devia ter uns 65 anos, deu um soco no rapaz, de fora do camburão para dentro. Então, a gente vê que essa expectativa das pessoas, né, em relação ao Poder Judiciário, né, é muito grande, e a gente tem que, né, atender, de alguma maneira, né, na realização dessa busca de justiça. Né. Na medida que as pessoas começam a tolerar a tortura, né, e tolerar que um policial atinja, né, um meliante em condições que a gente normalmente não aceita, é porque essa expectativa de justiça está indo além do que nós podemos dar. E eu acho que nesse sistema, né, de defesa do consumidor, num quadro de consumidor que não é informado, em muitos casos, né, a decisão justa exige uma valoração da prova e uma atividade jurisdicional, uma eficiência do juiz que autorize ir além do processo, né? Ativismo judicial. Então, eu separei aqui alguns casos, né, que eu queria discutir com vocês e ouvir. Agora sim, né, eles estão autorizados. Essa é a parte que pode vir a crítica, né? Porque é uma maneira diferente de ver a justiça. E aí eu vou ser mais rápido agora. Algumas ideias, né? Algumas ideias. Né? Nós julgamos recentemente, né, alguns casos de consumidores contra as autoescolas. Repetidamente. Né? Mesma semana 3, na outra semana 4, dois relatores com processos de autoescola. E são processos que são muito pobres em relação à prova. Praticamente nada. Nenhuma prova, nem de um lado, nem do outro. Primeiro caso, o consumidor dizendo que a primeira aula teórica demorou
3 meses para ser realizada. A primeira aula prática de direção, mais 3 meses. Foi marcada a prova prática no Detran. Ele não passou e já não conseguiu fazer a segunda prova, porque o prazo máximo é de 1 ano. Muitos casos assim. Como é que esse consumidor vai produzir uma prova que isso ocorre em razão da má prestação de serviço pelo fornecedor, pela autoescola? É muito difícil. Que você pegar o juiz que presume que ordinariamente acontece, eu raciocinaria assim. Bom, quem está... Eu me lembro do período que eu tinha 17, já tinha carro, com 17 anos. Já dirigia, mas era um outro tempo. Aquela fissura que você fica para tirar a carteira, é muito difícil que alguém, em sã consciência, demore 3 meses para ir fazer a primeira aula prática. A primeira aula teórica. Depois, mais 3 meses para a primeira aula prática. Não é normal, não é razoável que se pense assim. Então, por outro lado, o outro juiz vai pensar de maneira diametralmente oposta. Não tem nenhuma prova de que o fornecedor é responsável pelo atraso. E aí, o que eu, juiz do Google, faço? Então, vamos lá. Entra no Google, faz a pesquisa de reputação da autoescola. Entra na página do tribunal, faz a pesquisa, vê quantos processos aquela autoescola já teve. Estou formando o meu convencimento. Não estou fazendo nada ilegal. Meu secretário certifica que foi realizada a pesquisa de ofício nas páginas tais e tais da internet e entranha. E o que você encontra lá? Inúmeras reclamações contra aquela autoescola, exatamente com esse mesmo padrão. E essa última que eu julguei, uma coisa interessantíssima, que encontrei no Detran, um ranking das autoescolas, e essa autoescola, que era ré no meu processo, era a autoescola com maior índice de reprovação do estado do Rio de Janeiro. 70% das pessoas que faziam a prova prática não tinham êxito. Ela concentra os maiores barbeiros do estado. No sentido pejorativo, né? Aí vocês vão dizer, mas a contraprova a essa pesquisa... Gente, não tem como fazer. Aí a gente tem que pensar, o que nós queremos? É a justiça justa ou é a justiça formal? Não tem prova improcedente. Não tem jeito. Não tem como fazer diferente. Eu me convenço de que essa é a justiça justa. Agora, os dois podem gritar o quanto quiser, dizendo que não pôde, a outra não pôde se manifestar sobre essa prova. Ué, vai lá na sessão da turma e sustenta. Bom, questões relativas a acidentes de consumo. Questões muito delicadas que dizem respeito à segurança, à saúde, de todos nós. Em relação às concessionárias que prestam esse serviço de pedágio. Estou trafegando na ponte Rio-Niterói. Alguma coisa bateu no vidro do meu carro, estilhaçou o vidro do meu carro. Qual é a prova de que isso aconteceu dentro da supervia? Bom, ele tem o talão do pedágio e fez a reclamação quando saiu ali da supervia. Acabou. Responsabilidade objetiva. O máximo que eu posso fazer é entrar na internet para ver se essa pessoa tem milhares de ações na justiça e se é um fraudador. Mais do que isso eu não posso fazer. Nem precisa. Agora, imaginar o consumidor, que é um fraudador, o sujeito que conspira contra o sistema, o vidro dele estava quebrado, ele entrou na supervia para reclamar, para dizer que aquilo aconteceu ali dentro,
em tese, pode até acontecer, mas a gente não pode presumir a fraude. Bom, essas empresas de headhunter, né, que conseguem identificar uma pessoa que está procurando emprego, aí a parte, né, nociva do Google e dos spams, né, eles têm como verificar que você está procurando emprego pela sua pesquisa pela internet. E eles mandam uma proposta para o Maldonado dizendo: nós temos como conseguir emprego para você. Vamos fazer um currículo juntos, fazer um treinamento, né, pessoal de entrevista, e aí só vai conseguir um emprego. Você não consegue um emprego, eles mandam 30, 40, né, referências de e-mail que eles teriam mandado o seu currículo, e você paga R$2.000, R$3.000. Como é que a gente descobre isso? Não tem outro jeito, é Google. Quantas reclamações aquela empresa de headhunter tem, e se esse quadro de reclamação é o mesmo, né? Porque aquela pessoa isoladamente que foi vítima da fraude, ela não tem ideia de que aquela conduta é repetida. A gente é que tem que ter. Mas o Maldonado, entendendo que a obrigação assumida é uma obrigação de resultado, ele garantiu que vai conseguir um emprego, eu vou direto para o juizado, não tem a menor dúvida. Ele não vai garantir o emprego. Se ele vai dizer que é um prestador de serviço e que a parte que ele se comprometeu a executar, ou seja, treinar você a participar de uma entrevista. Em alguns casos, nem teve. Caríssimo, depende do contrato que ele se propõe a fazer. Se ele propor que, independentemente disso, não é de meios, é de resultado, eu não tenho dúvida. Vou direto para o juizado. E vou deixar, e vou torcer para que caia na sua mão, para que o Google diga alguma coisa. Tem lugar lá na minha turma. Não tem. Tem lugar lá na minha turma para você. Não, eu vou, e com certeza. Claro, a ideia é essa. Do Detran que o senhor deu, que só daqui a um ano, no meu tempo, eu não aparento mais, era o seguinte, tinha-se o exame, porque eu não fui aprovado na primeira aqui na Glória, e na semana seguinte foi realizado. Isso aí, me parece, me perdoe, é uma área administrativa que eles determinam, alguém deveria interferir nisso. Isso não existe, isso é cata-dinheiro. Isso é o fim do mundo. O judiciário devia interferir nisso. Estamos tentando, timidamente. É o próprio Detran que determina isso. Eles não entendem nada, são pessoas que... Agora, se eu disser para o senhor aqui, estatisticamente, nós temos mais ou menos, se eu errar, vou errar por pouco, 70% desses processos são julgados improcedentes. Que a parte não consegue provar que houve má prestação de serviço e que essa demora na execução dessas etapas é o que efetivamente causa a impossibilidade de tirar a carteira. Isso há semanas atrás, o senhor está levantando. Só um minutinho, eu vou pedir só para a gente dar, porque a gente tem que escutar aqui a nossa, né, contrapartida. Finalzinho a gente dá um... Não, mas assim é que é brecha. gostoso. Deixa o pessoal falar. Não. Eu vou agora, como presidente, me permitir. Eu quero ouvir aqui a nossa caríssima Eduarda. E a gente tem um tempo aqui de meio-dia, né? Eu só vou romper aqui, né? Eu acho que esse diálogo é fundamental. A gente faz isso aqui no fórum, mas eu vou pedir ao doutor, né, Flávio Cito que permita, porque senão a doutora Eduarda aqui não vai participar, vão ser 5 minutos. Nada, perdoa nada. Isso aqui é informalidade, é igual o juizado. Bom, casos mais graves, clube de férias, né? Eu listei alguns aqui. No meu tempo, era Alpha Club, American Tour, hoje Card Club, Grande Vacation Hotel, é um lá em Goiás. O nome é bonito, hein? Pousada de águas quentes, sei lá. O nome é bonito. Royal Holiday. O que essas empresas fazem? Essas empresas fazem o seguinte. Partindo ou de restaurante ou de posto de gasolina, elas identificam o perfil... Mentira, não identificam nada, mandam para todos os consumidores uma proposta de clube de férias.
organizam um jantar ou um coquetel, você vai lá, eles fazem uma lavagem cerebral para você contratar um clube de férias. Dependendo da sua capacidade, isso pode custar ou 70 mil ou 2 mil. A mesma coisa. Cada contrato estoura uma champanhe. Exatamente isso. As pessoas não têm noção, não têm ideia de que isso está acontecendo. Nós temos porque julgamos esses casos. Então, esses processos vêm com um empobrecimento de prova que é uma coisa impressionante. Então, o juiz realmente tem que presumir o que ordinariamente acontece, dar peso a esse seu conhecimento profissional para fazer essa separação, separar o joio do trigo. Porque essas pessoas realmente são lesadas, né? E, em muitos casos, né, esses processos não têm absolutamente nada de prova. Se o fornecedor diz simplesmente que foi um contrato de adesão, ele aderiu e ainda não manifestou opção, né, de utilizar os nossos serviços, então não tem porquê a rescisão do contrato, a devolução da importância paga, muito menos nenhum dano moral. Mas a verdade é que as pessoas são levadas a contratar esse negócio, quando querem marcar as férias, em muitos casos não tem disponibilidade, ou quando tem, isso ainda é cobrado. É exatamente esse quadro que, em muitos casos, né, isso não fica claro no processo. O que mais que eu separei aqui? Ainda na área de acidente de consumo, né, a gente costuma julgar muito o produto que foi adquirido sem observância do prazo de validade, produto que foi adquirido com corpo estranho, né, e também, em muitos casos, sem nenhuma prova. Né? Sem nenhuma prova. Então, a parte simplesmente se limita a reclamar, dizendo que aquele produto, quando ela foi comer, tinha uma mosca dentro, uma barata, e etc. Aí vocês vão dizer, mas a prova é possível? Claro que a prova é possível. Né? Você está num restaurante, chegou o prato, tem uma cabecinha, uma perninha de barata, o que eu, consumidor informado, faço? Primeira coisa, vou tirar meu telefone e vou tirar uma foto. Né? Vou sair dali, vou na delegacia especializada, DECOM, ali na Gávea, e vou fazer a reclamação. Eles vão encaminhar para o Carlos Éboli, ou o Instituto de Criminalística, vai produzir a prova. E quando o consumidor não é o consumidor informado e não faz isso? Objetivamente, o juiz vai julgar improcedente porque essa prova não está ali disponível? É um momento muito delicado, né? E essa possibilidade que a gente tem, né, de caminhar num sentido ou no outro que enriquece o julgamento da turma recursal, porque eles são três juízes experientes, que vão analisar aquela situação para saber, né, qual é aí a solução de sentença justa, como é que nós podemos aplicar uma pedagogia a esse fornecedor. O ideal é que todos fossem consumidores informados e que toda essa prova viesse à disposição, né, para um julgamento rigoroso. Mas nem sempre é assim que acontece. Não entrega de produtos pela internet, produtos adquiridos pela internet. É uma questão que, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, houve uma mudança de comportamento, graças a Deus, por parte dos juízes da turma recursal. Eu cheguei a colher alguns acórdãos de 1 ano e meio atrás, onde a turma se limitava a mandar entregar o produto sem indenização por dano moral. O que afasta qualquer possibilidade de pedagogia. Né? Hoje a gente vê uma mudança de quadro significativa. Né? Se eu comprei cama, fogão, geladeira, são produtos essencialíssimos, né? É inadmissível que, na audiência, em sede extrajudicial, não foi entregue, não foi devolvido o produto, não foi estornado o valor. A pessoa entra na justiça, o fornecedor é citado, então recebe formalmente da justiça a reclamação de que o produto foi vendido por ele, não foi entregue e ele se apropriou do dinheiro do consumidor.
que ele faz? Nada. Não procura o consumidor e não resolve. Chegou na audiência de conciliação, nada. Não devolveu o dinheiro, não estornou o valor, não entregou o produto.